Bom dia, meu povo. Ai. Cris, Tati, Michele, Laura, vou fazer a chamada. Coisa boa, gente, que vocês já estão aí também. Como vocês estão? Tudo bem? Segunda-feira mais corridinha. Atendi agora às 11, vou atender uma também. Almoçar pra quê, né? Mas vamos lá. Tudo bem, dona Cristiane? Gente, sejam muito bem-vindos à nossa paradinha rápida, mas não menos profunda da nossa live do Cais. Hoje eu já dou um recado. Muito provavelmente teremos na semana que vem a parte 2, tá? Porque tinha umas coisas que não coube aqui, para não ficar muito extenso, então provavelmente na semana que vem. Hoje a gente fala de autocontrole e semana que vem de autodomínio, que é uma particularidade mais elaborada aí do autocontrole, certo? Sejam muito bem-vindos, dona Jordana. Vamos lá, minha gente. Então nós estamos aí nessa nossa... Estamos falando sobre conceitos, na verdade esmiuçando os conceitos dos ingredientes de uma inteligência emocional, de um autodomínio, né? De uma pessoa em que não se deixa levar tão abertamente aí pelas emoções. Então, estamos esmiuçando conceitos, já falamos sobre autoestima, que foi a nossa live da terça, que na semana passada foi excepcionalmente na terça-feira do feriado. E hoje nós vamos falar deste outro conceito, do autocontrole. Então, bora lá? Vamos? Todos nós, gente, todos nós adultos, nós somos obrigados, nós somos convocados ao autocontrole, né? Então, no trabalho, nas nossas relações, na convivência coletiva, inclusive até mesmo socialmente e legalmente, a gente precisa ter autocontrole. Tem descontroles que, inclusive, eles são suscetíveis de virarem crime, né? Então, eu não posso por aí sair quebrando as coisas, sair agredindo as outras pessoas. Então, o autocontrole, ele é o mínimo, ele é o básico esperado de uma pessoa adulta e saudável. Ok até aqui? E aí, até mesmo as crianças, né? Conforme as crianças vão crescendo, conforme o tempo vai passando, a gente também vai exigindo delas, a gente vai esperando que elas tenham uma habilidade maior de se autorregular. Então, a idade vai passando, você já espera que aquela criança não seja tão e absolutamente vulnerável e suscetível às emoções. A emoção na criança, gente, ela é... A criança, ela fica... Bom dia, Márcia Cristina. A criança, ela fica absolutamente suscetível às próprias emoções, né? Então, se você for observar, assim, crianças de 3, 4, 5 anos, gente, elas são dominadas, controladas e o comportamentinho delas é totalmente direcionado pelo que elas estão sentindo na hora, né? Então, se você pega essa faixa etária aí, 3, 4, 5 anos, você vai observar, sabe, eu tava num chá de bebê e tinha essa galerinha assim, 2, 3, 4 anos. Gente do céu, então a criança assim, alguém pegou, o outro pegou o brinquedo dela, ela vai lá, ela vai bater, ela vai morder, ela vai empurrar. Ah, mas é o irmão dela, azar. Ah, mas a criança é maior do que ela, azar. Não tem esse critério. Ah, a criança quer alguma coisa lá no supermercado, ela vai se jogar no chão. A criança, ela vai chorar de uma maneira exagerada e absurda por motivos que a gente vai achar serem, assim, até engraçado, até cômico, né? Então, veja bem, viver reagindo é algo absolutamente infantil. Então, nas crianças a gente tolera, ajuda a resolver, né? Mas no adulto, isso não é típico, isso não é aceitável, né? E aí que tá, né, minha gente? Adultos que somos, é esperado que sim, a maior parte de nós não vá bater no colega porque ele pegou a minha xícara lá no trabalho,
né? Que eu, ao ver o preço das coisas no supermercado, eu não me jogue no chão, né? Que eu não chore copiosamente ou eu não me entristeça pelas coisas mais banais do dia a dia, né? Então, a gente vai adultecendo e as nossas reações, o nosso domínio a essas mesmas situações que lá as crianças sentiram, que eram as mesmas, a raiva, a frustração, a tristeza. Então, a gente segue acometido pelas emoções, mas nem de longe dominados por elas. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo, certo? E aí, gente, que bom. Então, esse autodomínio, que a gente até começou a falar que conforme as crianças vão crescendo, elas vão tendo mais, isso não é simplesmente uma pura passagem do tempo. Isso muito vem também de um empenho. Então, o autodomínio, gente, ele vai ser fruto da nossa inteligência, do nosso intelecto. Quem tá aqui desde o começo já sabe que o nosso conceito de inteligência não é basicamente o do QI. Vocês lembram lá da nossa primeira live, né? Mas da minha capacidade de interpretar, dar nome, tamanho e proporção às coisas. Por isso que a aprendizagem, ela é mais importante do que o instinto. Então, eu vou ao longo do tempo, de uma maneira inteligente, conseguindo ver se aquele é um motivo para me jogar no chão ou não, se aquele é um motivo para eu chorar ou não, se aquele é um momento para eu explodir ou não. Então, o autodomínio, ele sempre vai ser um fruto da nossa inteligência, do nosso intelecto, certo? Então, esse intelecto, ele vai te ajudar na organização e na hierarquia das emoções e também nas reações. Ai, Sandra querida, muito obrigada. Então, o intelecto, ele vai nos ajudar nessa organização, a entender o tamanho das coisas e a hierarquia das emoções. Aí a gente vai conseguir. Isso não é tão importante. Isso é uma reação adequada. Isso é um exagero. Assim como a gente consegue lá olhar para situações da criança e dizer assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver. É quase como se a gente fosse capaz de fazer o seguinte raciocínio, a seguinte escolha. O que eu faço com o que eu tô sentindo? Então eu, por mais adulto que seja, eu continuar sentindo a emoção, a tristeza, a frustração. Só que agora eu tenho escolhas, eu tenho possibilidades. Certo até aqui, meus caros? Então, o autodomínio, ele é fruto não só do passar do tempo, mas dessa construção. A gente vai ficando mais robusto diante daquilo que sente. A partir disso, eu selecionei 2 emoções que costumam, porque a gente tem que trazer algo para uma coisa mais prática, afinal a gente está numa live, né? E uma live ao vivo faz todo sentido que vocês também participem, senão a gente simplesmente gravar um vídeo aí e fazer, né? Então, para ficar uma coisa mais didática e mais prática e mais aplicável, eu selecionei 2 emoções muito comuns a todos nós e coloquei algumas sugestões para a gente ajudar no nosso autodomínio aí, para a gente ajudar no domínio delas. Alguém chuta quais são essas 2? Laura, não dá spoiler da semana que vem, calma, uma coisa de cada vez, tá? Mas claro que passaremos por aí também. Então, minha gente, 2 emoções muito comuns aos adultos aí. Por favor, vamos ver se alguém acerta. Escolhi 2, entre tantas que comumente e diariamente nos ocupam. Fala aí, gente, quais são as emoções que, de repente, que elas te dão mais trabalho para dominar? Qual é a emoção que exige com que você assim, nossa, eu vou ter que contornar isso aqui, eu vou ter que resolver isso aqui de uma outra maneira? Desânimo. Nossa, um colérico desanimado. Harrison, eu não esperava isso de você. Não, mas não é de desânimo, não. Não, vamos ver quem vai acertar primeiro aí.
Carol, emoção predominante aí. Raiva. É o bingo da raiva. Ansiedade vai aparecer. Vai estar junto. Muito bem, meus caros. O primeiro vocês já acertaram, tá? Nós vamos falar de raiva e nós vamos falar de preocupação. Acho que foram boas escolhas, né? Vocês estão de acordo? Raiva e preocupação, tá? Primeiro vamos começar pela preocupação. Gostaram das emoções, gente? Eu acho que são típicas, né? Preguiça, desânimo. Depois a gente faz das outras, né? Mas por que a raiva e a preocupação? Porque elas são emoções que, se não dominadas, elas estão na raiz de muitas outras, inclusive do desânimo, né? Então, se eu estou muito preocupada, não é muito difícil de você ouvir isso das pessoas. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu me preocupo em demasiado e daqui a pouco eu não consigo fazer nada, nem o básico, né? Então, isso faz parte, tá? Então, vamos lá. Top 5. Top 5 das preocupações adultas, né? Deixa eu só ligar o ar, desligar o ar, que eu acho que eu exagerei. Então, vamos lá. A preocupação, vamos começar por ela, tá? A preocupação, ela não é essencialmente e majoritariamente ruim, negativa por si só. Inclusive, ela é essencial para nossa sobrevivência. Ela é um elemento que vai nos ajudar na reflexão construtiva para a solução dos nossos problemas. E ela também serve para nos alertar de potenciais ameaças e, novamente, para nos ajudar na busca por soluções, tá? Então, assim como qualquer outra emoção, inclusive a gente tá falando aqui de emoções não tão boas, vocês lembram, acho que foi na segunda live a gente também falou sobre isso, né? A gente não vai descartar nenhuma emoção. Toda é fundamental e importante. Então, a preocupação por si só, ela não é o mal. Ela tem essa perspectiva de cautela e de te ajudar, de te levar um raciocínio para a solução de um problema, tá? No entanto, quando a preocupação ela é repetitiva, ela é incapaz de produzir essas soluções produtivas. E ela tem um efeito contrário, porque aí ela vai te levar para uma agitação de fundo emocional, que é o princípio, é a matéria-prima, é o insumo da ansiedade. Como a minha querida Dai colocou ali, quando a gente estava fazendo o nosso bingo das emoções dos adultos, né? Então, uma preocupação que não te leva para o direcionamento da busca da solução para o problema é a matéria-prima da ansiedade. E essa espiral, gente, ela geralmente ela acontece num assunto e aí ela rapidamente ela já salta para um outro numa velocidade impressionante. Então, uma pessoa muito preocupada em excesso, já lá flertando com a ansiedade, dificilmente se você vai conversar com essa pessoa, a preocupação dela tem um foco, um objetivo. Ela tem muitas preocupações. Ela tem muitas coisas ocupando o pensamento dela. Então, quando essa preocupação ela se torna crônica, vamos dizer assim, a pessoa ela não consegue parar de se preocupar. Ela não consegue sair daquele assunto. Ela não consegue relaxar, né? Por mais que as pessoas em volta dela digam isso, né? E aí, em vez de procurar uma saída, ela fica dando voltas e voltas em volta das próprias ideias, tornando-as repetitivas. Se esse ciclo se repete e se intensifica, olha o perigo disso, gente. A pessoa pode vir a desenvolver quadros de fobias, né? Quando essa ansiedade ela se fixa, né, numa aversão a alguma coisa, a uma situação, ou até mesmo a pessoas, né? Há obsessões. Então, aquela pessoa que daqui a pouco ela tá muito preocupada com saúde, ela tá muito preocupada com a organização das coisas, ela tá muito preocupada com limpeza, né? Esses pensamentos mais obsessivos mesmo. Ela pode também, a preocupação excessiva pode levar a sensações de pânico,
né? Então, diante de um risco físico ou de aparecer em público, então isso já começa a aparecer, inclusive, quase numa esfera física, né? A pessoa começa a sentir sintomas físicos diante daquele estresse, ou melhor, a exposição se torna um estresse. Outro efeito crônico da preocupação excessiva, a insônia, né? Então, como que a pessoa, com esse monte de pensamento invasivo, com esse monte de preocupação, ela vai dormir e descansar? A conta não fecha muito bem, né? Então, quando esses pensamentos tão recorrentes, se repetindo o tempo todo, olha o perigo disso. A pessoa, ela entra numa impressão, ela tem uma sensação subjetiva de controle. Ela acha que se ela pensar em todas as possibilidades, se ela pensar em todos os desfechos que pode acontecer, ela vai estar mais segura e menos vulnerável a eles. Então, olha só, é como se a pessoa pensasse assim, ó, se eu pensar, pode ser que não aconteça. E se acontecer, eu já pensei. Olha, imagina o tamanho do estrago. A pessoa começa a acreditar que o que ela pensou vai fazer com que ela deixe de passar por situações ou estritamente saiba o que fazer em cada uma delas. Vocês lembram de uma frase que fui eu que falei um dia e ela marcou um pouquinho assim, que é o quem não confia não descansa? Tem tudo a ver com essa preocupação excessiva, né? Então a pessoa começa a ficar com a sensação de que é o que ela pensa que a protege da vida como um todo, nem só dos perigos, né? E aí, na prática, né, meus caros, como sair disso? Como que a gente pode, de uma maneira mais específica, mais simples, então, sair desse looping da preocupação excessiva? Vamos para a prática? Primeiro, vocês percebem isso? Que que a preocupação excessiva, ela é a mãe desses quadros mais obsessivos, né? Desses medos que vão enraizando na gente. E aí, vamos lá, meus caros. Como, então, interromper esse espiral da preocupação? Né? Porque não adianta você falar para a pessoa, não se preocupe, vai dar tudo certo, né? Relaxa um pouco, vamos fazer alguma outra coisa. Inclusive, a distração, ela é uma boa ferramenta, né? Mas ela não consegue resolver tudo, né? Então, vamos lá. Primeiro ingrediente. Nas lives anteriores, a Cris fazia a ata, gente, ela fazia o resumo. Se alguém quiser colocando os tópicos aqui, eu também agradeceria. E eu acho que ajuda também quem tá na live, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro antídoto para lidar com a preocupação, para que ela não te domine, para que ela não saia do controle, ela não vire esse círculo vicioso. Uma boa dose de ceticismo. O que isso significa? Não acredite em tudo que você pensa. Não leve o seu pensamento tão a sério. Cuide para não tratar os teus pensamentos como se eles tivessem um poder mágico, poderoso. Como se as tuas ideias fossem capazes de modificar a realidade. Tome cuidado para não tratar as suas ideias e os seus pensamentos e tê-los única e exclusivamente como guia para tuas atitudes. Porque você, excessivamente preocupado, você pode errar o cálculo, você pode perder a mão, você pode enaltecer aquela preocupação na prática, tá? Então, primeiro, não acredite em tudo que você pensa, duvide. Isso não significa que você não é uma pessoa que sabe pensar direito ou que está desconectada com a realidade. Só que se você não olhar para fora de si, para ver o que realmente está acontecendo, qual é o perigo, você não vai conseguir usufruir do melhor da preocupação, que é aquele conceito que eu descrevi lá em cima, que é a capacidade, a oportunidade de olhar para desfechos, de buscar soluções para aquilo que está acontecendo e não ficar girando em volta da preocupação, certo?
Uma boa leitura das coisas, gente, ainda continuando no ceticismo aí, tá, pessoal? Então, uma boa leitura das coisas, ela sempre vai acontecer de fora para dentro. É a realidade que dá o tamanho, que dá o dado, que é tempo e hierarquia. Então, tudo, gente, qualquer exemplo, toda e qualquer fonte de preocupação vai passar por esses dois elementos, tempo e hierarquia. O tempo no sentido do presente, do agora, tá? Então, assim, se você tem uma preocupação financeira, tá? Mas e hoje? E o agora? Então, assim, é hora de cortar algum gasto, é hora de guardar um dinheiro. Inclusive, temos aí Luiz Augusto Valério, consultor, que entrou exatamente nesse momento na live. Brincadeira, voltando. Então, o sentido do presente, ele vai te organizar para uma atitude moderada e ponderada para aquele momento. Então, se você tem uma preocupação financeira, o que o agora, o que o hoje exige de você? Que você corte algum gasto? Que você guarde um dinheiro? Que você tenha que se desfazer de alguma coisa que você tem? Então, olha a diferença, né? Uma outra preocupação. Ah, será que os meus filhos lá no futuro vão ser boas pessoas? Não sei. Mas e hoje? O que você faz por eles? Quando ele estava lá no parquinho aos 3 anos de idade, batendo no coleguinha, mordendo o outro, o que você ensinou para ele? Então, dentro dessa perspectiva de tempo, a preocupação, ela se organiza, né? Ela se modera. Então, a preocupação saudável, ela não se ocupa somente do hoje, mas ela age nela. Ela age no hoje, né? Então, é aquela frase também, né? A cada dia, aquilo que lhe cabe. Então, usufrua, coloque esse ingrediente do tempo, do agora nas tuas preocupações e você vai saber melhor o que fazer primeiro, certo? E aí, como você sabe que eu sou bem ousada nos exemplos, né? Eu ouso dizer que também todo exemplo, toda e qualquer preocupação vai conseguir passar por esse crivo, das mais simples às mais dolorosas. Então, se eu dei esse exemplo de uma preocupação financeira, e se os meus filhos serão boas pessoas no futuro, né? Então, a gente pode falar disso também. Minha preocupação é terminar o meu TCC, é entregar um trabalho. Tá, e o quanto que eu escrevi hoje? Nossa, que eu tô doente, eu descobri uma doença muito agressiva. Tá, mas e como é que eu passei essa noite? Qual é o exame que eu vou fazer hoje? Qual é a situação que eu tenho para resolver hoje? É no hoje, né, Jô? Que a gente vai conseguir não só se preocupar, mas também caminhar em direção à solução possível para aquele momento. Então, percebam e se aliem, no sentido de se agarrem mesmo, né? A gente pode contar com o tempo, a gente pode contar com essa hierarquia das coisas para buscar no presente ações possíveis nele. Isso, gente, é um santo remédio para preocupação excessiva, tá? Isso é antídoto para preocupação excessiva. Vamos para a raiva? Já falamos aí a que caminho levaria uma preocupação exagerada, né? Até no sentido de adoecimento mesmo. Falamos então desses antídotos para a preocupação exagerada, que são ceticismo, não acredite em tudo que você pensa, não leve tão a sério aquilo que você pensa, o tempo e a hierarquia das coisas, certo? Fechamos o nosso combo preocupação. Agora, então, vamos para essa outra emoção muito comum, que é a raiva. Que às vezes a gente tem uns que acham bonito admitir que são meio raivosos, né? Mas tem uns que assim, não, eu não. Gente, raiva não é sair por aí
De novo, agredindo as pessoas, tá? Mas aquela inflamação natural, né? Que todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas todos. Meus caros, assim como a preocupação em si mesma, ela não é um mal, ela não é ruim, a raiva também não. A raiva não é algo essencialmente ruim. Inclusive, Aristóteles ensinou que qualquer um pode ficar com raiva, o que é muito fácil. Agora, o difícil é você ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo propósito certo e da maneira certa. Aí complicou, né? Então, a raiva, ela é muito comum e a gente vai sentir. Agora, o tamanho, a proporção, a maneira como a gente a conduz, aí o negócio fica um pouquinho mais difícil, né? Então, às vezes, gente, a raiva, ela é importante, ela é conveniente e ela é necessária. Às vezes é fundamental que a gente externalize de uma maneira um pouquinho mais calorosa alguma atitude que a gente reprova, alguma situação injusta, alguma coisa que está errada. Então, às vezes, é necessário que a gente se coloque de uma maneira um pouco mais firme. Porém, outras vezes a raiva pode efetivamente fugir do nosso controle, né? Como escreveu Benjamin Franklin, nós sempre teremos motivos para ficar com raiva, mas raramente eles serão bons motivos, né? Então, como é que a gente vai conseguir separar e elencar o que é um bom motivo para raiva, né, meus caros? Aí que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Ah, Raquel, mas assim, ó, pensando em raiva, tem vamos ver quem que vai identificar o autor dessa frase, né? Porque a gente citou Benjamin Franklin, citou Aristóteles, né? Mas há quem diga uma frase muito comum por aí quando se trata de raiva, que é como se fosse assim: ah, Raquel, mas antes para fora do que para dentro. Quem que fala isso? Às vezes, gente, a pessoa fica com essa sensação de que a raiva precisa necessariamente ser jogada para fora de si, porque senão ela vai explodir. Muito bem, minha prima Londilene, exatamente. Shrek, antes para fora do que para dentro. Então, nós vivemos em uma cultura, vou usar essa palavra, tá? Em que a gente ouve muito isso. Não engula as suas emoções. Ah, não foi Agostinho. Errou, Cris. Em uma cultura que internalizou esse raciocínio na gente, né? De que você não deve engolir as suas emoções, que elas vão te adoecer, né? Só que eu vejo mais acontecer o contrário. O adoecimento ser desse externalizar o tempo todo, ou de qualquer maneira, ou sem critério. E aí em volta não fica nada também, né? Então é uma coisa que eu já gostaria que a gente desse uma paradinha aqui para pensar juntos, né? Então será que é sempre melhor eu externalizar do que eu guardar dentro de mim, do que eu engolir, pelo menos naquele momento, aquela raiva? O que vocês acham? Porque, na verdade, meus caros, está muito longe de ser uma verdade absoluta que externalizar a nossa raiva tem efeitos assim, ó, nossa, tão libertadores assim. Externalizar a nossa raiva de maneira rápida, impensada, meio num esquema de doa quem doer, sabe? Embora possa, no começo, te dar uma sensação de alívio e satisfação, ela faz muito pouco para aliviar os seus efeitos, sabe? Eu não sei se vale a pena, se compensa, se o estrago não vai ser maior, né? Mas, Raquel, sim, claro, sempre vão existir as exceções, como eu falei acima. Às vezes é necessário expressar a nossa indignação para restaurar a nossa autoridade ou para demonstrar a gravidade daquela situação, né? Mas vamos falar aqui, ó, tá só nós dois aqui, tá? Só nós, intimamente aqui. Não é isso que acontece todo santo dia.
não é dessa raiva que a gente tá falando, né? Dessa raiva insuportável. Então é uma atitude que ela pode ser, essa explosão ali, né? Ela pode ser até voltando ao exemplo das crianças, agora eu tava pensando, né? Ali você externaliza uma maneira mais explícita, né? Para você restaurar a tua autoridade e o cunho pedagógico ali, né? Agora, de novo, pensando assim, ó, na natureza altamente inflamável da raiva, gente, é muito difícil você jogar bonito dentro das quatro linhas, sabe? É muito difícil você respeitar os limites da raiva, é coisa que pouca gente consegue fazer. Não é pra qualquer um, gente. A pessoa tá ali inundado de raiva e ela conseguir ser cauteloso, ela conseguir não ser cruel, é muito difícil, não é fácil. Por isso que às vezes o engolir, não que você vai engolir para sempre, eu vou falar sobre isso também, sabe? Mas aí você faz esse quase como se fosse esse certo cálculo, né? Porque na maioria das vezes, gente, para não assim, ó, para não parecer exagerada e eu dizer todas as vezes, externar a nossa raiva sem filtro, ela nos leva a dizer coisas que, vamos ser bem honestos aqui novamente, só nós dois, né? Que a gente vai se arrepender em pouco tempo. Em momentos de raiva, a gente pensa, diz coisas sem a devida ponderação. E isso causa feridas não raro, assim, ó, muito difíceis de serem curadas, tanto nos outros quanto na gente mesmo. A raiva, ela costuma deixar uma janela aberta para crueldade. E isso é muito perigoso. Percebe isso? Às vezes, carregado de raiva, a gente é muito mais cruel. Carregado de raiva, a gente chega a ser perverso. A gente tem prazer maior em enaltecer os defeitos ou o que aquela situação causou. A raiva é porta-voz da crueldade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por isso que expressar abertamente a raiva naquela hora ali pode ser uma das piores maneiras de lidar com ela. Porque essas explosões, gente, elas aumentam essa agitação emocional, não só em você, né? Mas em quem tá em volta também. E prolonga a duração. E aí, o que era uma faísca vira um incêndio. Exatamente, e é uma janela ampla. Não é uma frestinha, é uma janela. Então a raiva, você vai ficando permissivo à crueldade quando está com raiva. Quando a raiva está te controlando. Mas vamos lá, meus caros, vamos para a saída do labirinto, né? Que assim como nós buscamos alternativas para lidar com a preocupação excessiva, nós também vamos ter para pensar em como lidar com a raiva. Vamos lá, então? Primeiro, cansaço irrita. Esse é a primeira válvula de saída aí da raiva, tá? De novo, voltamos ao comportamento infantil para nos ajudar a entender. Quem é mãe, pai, convive com criança aqui, já viu isso acontecer. Criança cansada, criança com sono, faz o caos na terra, não faz? E nós adultos também. Pode ser que não com a mesma dramaticidade, mas nós também. Depois de um dia de trabalho longo, nós estamos assim, ó, muito mais predispostos, muito mais sensíveis a se irritar pelos motivos mais insignificantes do mundo, né? Então assim, o vizinho deixou o carro dele em cima da linha da minha vaga na garagem. Um barulho,
Ou você chega em casa e a atividade que você pediu para ser feita não foi feita. Enfim, qualquer motivo, mesmo que esses em outras circunstâncias não chamariam tanto a atenção, ou você já levaria isso de uma outra maneira, provoca outro tipo de relação. Aí foi, né, Jô? Aí você não sabe o que veio primeiro, foi o ovo ou foi a galinha. Então, percebam e fiquem muito atentos a isso. Assim como a raiva deixa uma janela aberta para crueldade, o cansaço também abre uma predisposição à irritação e à raiva. E aí, o bingo vai estar muito fácil. Onde que normalmente a gente desconta essa raiva? Em casa. No ambiente doméstico. Infelizmente, né? Então, primeiro tópico, cansaço irrita. Então, vigie. Raquel, o que eu vou fazer? Vou viver descansado? Não. Mas se você sabe, é quase como... a criança também, né? Uma vez eu atendi uma família e a mãe dela usou um termo e eu nunca mais me esqueci. Ela dizia assim, Raquel, o horário das 18 e pouquinho ali, até a minha filha ir dormir, é o horário da bruxa na minha casa. Porque tudo acontece, né? Então, assim, é aquela exaltação emocional. Então, assim, ó, se você, como a Jo falou aqui, já tem repertório, já sabe, meu Deus, eu tô assim, ó, exausta, eu tô cansada, eu tô com fome, seja qual for a outra sensação, aumente a tua vigilância em relação a isso. Não fique simplesmente, exatamente, não fique simplesmente sentindo isso como se você não tivesse o que fazer com isso, tá? Segundo tópico. Nenhum incêndio começa grande. Então, antes já falamos da natureza inflamável da raiva. Raquel, não, mas eu conheço, eu sei, ou eu sou a pessoa que vai do 0 ao 100 do nada, dificilmente. A pessoa que vai do 0 ao 100, ela já vinha no 0, no 10, no 20, no 30, aí, de repente, quando aconteceu, pode ser até uma dessas situações aí que eu te falei, o vizinho estacionou em cima da vaga, chegou em casa, a louça não estava lavada, aí ele acha que ele foi pro 100, tá? Mas a raiva, ela tem um processo de excitação que tende a se dissipar lentamente. Então, de novo, como se fosse um foco de incêndio, quanto mais cedo a gente tentar apagar, maior são as chances que a gente vai conseguir de detê-lo, tá? Então, cuida com essa ideia do 0 a 100. Observa o teu nível de irritação. Aí entra um ingrediente que a gente conversou muito, se eu não me engano, no segundo dia, que foi o autoconhecimento. O autoconhecimento nos ajuda muito nisso. Saber no que ou quanto a gente é irritadiço, inflamável, os nossos horários de pico aí de irritação, de cansaço, nos leva a ter o desejo e a querer se controlar. Quando a gente está mais atento aos nossos primeiros sinais e sintomas aí da raiva, de novo, a gente consegue talvez procurar soluções mais adequadas, melhores. O entendimento e o constrangimento, gente, eles costumam levar uma vontade muito genuína de mudança, sabe? Então, sabe aquela vergonha que você sente quando você claramente percebe que você exagerou, que você perdeu a paciência com mais facilidade? Geralmente a pessoa se sente muito mal depois disso, né? A gente fica assim, eita, descontrolei. Então, esse movimento posterior, ele pode ser, inclusive, um exercício de humildade. Agora, se a pessoa se orgulha, daí é outra coisa, né? Vamos em frente, minha gente, que eu tenho muita coisa. 40 minutos. Terceiro tópico, tá? Então, recapitulando. Primeiro, os antídotos da raiva, tá? Cansaço irrita. Segundo, nenhum incêndio começa grande. E o terceiro, meus caros, é muito interessante. Quero que vocês prestem muita atenção nisso. Se a emoção não é uma emergência, a reação a ela, muito menos. Tá?
pouquíssimas, raras coisas na vida. Se você não falar e fizer na hora, você nunca mais vai poder fazer. Só que tem gente que trata a raiva como uma oportunidade. Presta atenção nisso. Raiva não é oportunidade. Ah, Raquel, mas na hora eu falei, que daí tava aqui, ó, daí veio. Aí eu criei coragem. Se eu não falasse naquela hora, eu não falava mais. Então o problema não é a raiva, meu amor, então o problema é outro. Então o problema é a coragem. Você tá pegando o ônibus errado. O destino que você quer é outro. Tá? Então, se a emoção não é uma emergência, a reação a ela, muito menos. Não precisa falar na hora. Responder, reagir, se posicionar, falar que não gostou, seja lá o que for que você tenha que dizer. Não falar na hora não significa que você não vai falar nunca. Eu ouço muito isso em terapia. Ah, Raquel, mas eu não falei. Eu falei, e? Nunca mais vai poder falar, gente? Não responder na hora, não ter a melhor resposta, não saber o que dizer, isso não é um problema. Parem de tratar as oportunidades ou até mesmo a emoção como se elas fossem uma oportunidade para descarregar na hora. O sanguíneo vai esquecer, Jarbas. Depois, no dia da tua live, você vai mostrar para o que é um sanguíneo com raiva. Ele vai discutir, ele vai esquecer. Por que a gente está brigando mesmo? Então, tudo vai dar para você fazer em seguida, tá? Quando você tiver com a emoção mais limpa, assim como lá na preocupação, né? Quando você tiver com isso controlado, com a sua inteligência lendo a situação, com o tempo e com a hierarquia das coisas, você vai conseguir caminhar em direção à solução. Com o que pode e o que deve ser feito diante daquela emoção. Certo, meus caros? Alguém anotou aí? Raiva não é oportunidade. E aí, o quarto antídoto para raiva. E esse julgo o mais importante, tá? Mansidão e humildade. O manso, ele não é fraco, muito pelo contrário. A mansidão, gente, é uma das virtudes. Rivotril, Aldol. Jarvis, você tava fazendo falta na live. Chegando, vocês bem perceberam, né? Nosso caro amigo Jarvis. A mansidão, ela é uma virtude das mais bonitas e das mais difíceis de se desenvolver. Só uma pessoa muito forte consegue não ceder a tudo isso que a gente conversou até aqui. Então, a ira, a raiva, elas impedem, gente, a misericórdia. Ela mina a nossa capacidade de desculpar as pessoas, de compreender, de relevar, sabe? De não levar tão a sério, de não se ofender com tanta força diante daquilo, né? De rir de uma situação ou outra. Até mesmo de imaginar ou de lembrar de que você também já errou daquele jeito. Você já pode ter feito, inclusive, a mesma coisa. Então, a ira impede a misericórdia. Você vai ser um juiz severo. E aí você não vai lembrar que, sei lá, no trânsito, você também já fechou alguém ali, você também já se equivocou na esquina ali, colocou teu carro mais pra frente ali, sei lá, né? Voltando aos exemplos mais caseiros, mais domésticos, né? Tu nunca deu uma respostinha atravessada, não. Foi sempre muito moderado. Né? Então a gente esquece que a gente também está suscetível e vulnerável tanto a sentir aquilo, quanto talvez até mesmo, infelizmente, reagir daquele mesmo jeito. Sem a mansidão e sem a humildade, de novo, a gente se torna aquele juiz assim, ó,
severo uns com os outros. Tudo nos ofenderá e, de novo, isso é uma porta aberta para a raiva. Quem se ofende com facilidade flerta com a raiva o tempo todo. E aí, meus caros, aos que me irritam, caberá apenas a punição e não a correção do modo correto, não a benevolência e muito menos a compreensão e o perdão. Exatamente, meu caro amigo Jarbas. As duras penas aos outros, a mim a compreensão. Né? Então, eu não engulo a minha raiva, eu falo o que eu tenho que dizer, né? Mas quando eu estou do outro lado, mas que exagero, também não tolera nada. Então, a mansidão e a humildade, elas são antídotos contra as explosões de raiva. Porque aí você vai conseguir ter misericórdia, entendimento, paciência, tolerância, senso de humor e não vai levar tudo tão a sério assim. Certo, meus caros? Eu estava com receio de não dar tempo, mas vai dar, né? 2 minutinhos a mais. Eu já vi que a minha paciente da 1 hora tá aqui, então ela sabe que eu também não tô atrasada, tô trabalhando, né? Fiquei com receio de não dar tempo, mas eu vou... no outro dia a gente também encerrou com uma leitura rápida ali de um trecho dos 12 regras, né? E hoje aqui só pra gente arrematar, principalmente enaltecendo esse último tópico da mansidão e da humildade, eu vou trazer um trechinho rápido escrito por Francisco Fausto no livro A Conquista das Virtudes, pouco marcado, mas que ele cita uma passagem do Caminho que diz o seguinte, vamos lá? Dizer a palavra acertada e não a palavra ardida sobre a ferida, ter um sorriso amável para quem incomoda, calar ante de um mal-entendido, manter a conversa afável com os maçantes e os inoportunos, não dar importância cada dia a um pormenor ou outro, aborrecido e impertinente, das pessoas que convivem conosco. Inclusive tem uma dica prática aqui, ó. E no trânsito, não olhar para o rosto de quem fez a barbeiragem e quase bateu no nosso carro, porque sem ver a cara é difícil ter raiva. Eu achei isso aqui sensacional. Então aquilo não tem um semblante, não tem uma pessoa, você esquece com mais facilidade. Por fim, nunca esqueçamos que ter razão não é motivo para irar-se com as pessoas, nem para ficar com raiva delas. Procure gravar essa verdade. O certo é aquele que é compreendido, perdoado, corrigido do modo certo e de ter ajudado. Isso sim é ter razão. Certo, meus caros? Ter razão e embarcar na raiva nunca resolveu muito bem, não. Porra, fomos longe, hein? Classificamos o autocontrole. Selecionamos 2 emoções muito comuns a todos nós, preocupação e raiva, e colocamos alguns antídotos para cada uma delas. Claro, gente, que de uma maneira muito ampla, muito genérica, para um funcionamento muito amplo, mas eu espero que de alguma maneira isso seja aplicável aí nas vivências de vocês. Certo, meus caros, muito obrigada por mais essa segunda-feira. Semana que vem nós continuamos digamos assim, na pegada do autocontrole, tá? Que hoje não deu para esgotar o assunto, certo? Muito obrigada, a gente se vê em breve.